Graça e paz, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Cumprimento você também que nos acompanha, participa deste culto aí, da sua casa e pela internet. Deus seja louvado pela sua vida. A equipe ministerial tem trabalhado nas últimas terças da esperança, uma série de mensagens cujo nome é Encontros Transformadores. E essa série de mensagens, ela denota aquilo que é capaz de mudar na vida do indivíduo depois que ele tem um encontro com Jesus. Se a gente fosse parar um pouquinho para pensar, a gente ia perceber que a grande tônica dessa série de mensagens é que não tem jeito da gente se encontrar com Jesus e sair da mesma forma e continuar igual e não ter transformação. Gostaria de convidar vocês abrir as suas Bíblias, os seus smartphones, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, nós iremos ler dos versos 17 ao 22, se você também preferir, você vai poder acompanhar nos telões, a mensagem também vai ser compartilhada. Antes, crianças, olhem para mim, as crianças que estão aqui, que receberam material. Eu queria que vocês prestassem, crianças, muito atenção em mim, enquanto eu vou falando. Aquilo que eu vou falar vai facilitar você a utilizar e trabalhar com esse material que você recebeu. E você vai poder, criança, estar trabalhando com esse material enquanto a gente vai falando, tá? Aqui do púlpito. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela é viva, é eficaz, produz em nós mudança. Obrigado porque quando a gente é confrontado por ela, algo no nosso interior acontece. Obrigado, Deus, porque todo vazio que cada um de nós carrega, a presença do Espírito Santo tem toda a condição de encher. É isso que a gente tem buscado ao Senhor, a revelação, a presença, o completar da parte do Senhor. E pedimos que nessa hora, Senhor, leve cativo todo pensamento. Queremos estar, Deus, conectados com aquilo que o Senhor quer falar. E para isso, Deus, eu, na minha mais absoluta humildade, me coloco na tua presença, rogando que o teu Santo Espírito possa usar mais uma vez a minha vida. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é relatado não apenas pelo evangelista Marcos, mas também por Mateus, também por Lucas, e de forma resumida, ele trata-se de um encontro de uma pessoa do sexo masculino, jovem e rica, que faz uma pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E diante dessa pergunta ele recebe uma resposta: vai, vende tudo que tem e segue-me. Só que essa resposta, ela tem uma condição. Você quer herdar a vida eterna? Então vai, vende tudo e me segue. Analisando os entornos deste texto, a gente percebeu que ele está em total contraste com o texto anterior. O texto anterior é onde Jesus abençoa as crianças. E ele é relatado em todos os outros evangelhos que eu mencionei para vocês, em Lucas e em Mateus também. E diz assim: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus.
A gente achou interessante porque existe de fato um contraste. Qual o contraste? Um homem rico, poderoso, competente, que é esse que está relacionado nesse texto que nós acabamos de ver, contraste com crianças indefesas. E aí, também me apareceu algo curioso vendo esse texto e meditando sobre isso. Vocês já se auto-perguntaram, o que eu vou dar quando você vai para o aniversário de alguém que parece que tem tudo? O que eu vou dar para alguém que tem tudo? Parece que cada um de nós já passou por isso. O que eu posso dar para essa pessoa? Ela tem tudo. Você quer ver uma outra coisa interessante? Também uma outra pergunta. O que eu posso falar para ele? Ele sabe tudo. Então nós vamos tratar, em cima desse contexto, desse jovem rico, que era bem certinho, nós vamos tratar um tema, com a mensagem do dia de hoje, é encontro de Jesus com uma pessoa certinha. No primeiro ponto, encontro de Jesus com uma pessoa certinha, que não teve o nome mencionado. Nós voltávamos de Cascavel, umas 3 semanas, um mês. A nossa filha mais velha estuda lá em Cascavel, faz faculdade lá, está indo para o 5º ano. E nós voltávamos com a nossa filha mais nova. Quem estuda lá é a Nicole. Nós voltávamos dentro do carro, eu e minha esposa, com a nossa caçulinha, a Rapinha do Tacho, de 6 anos. E ela veio dormindo a viagem inteira. As crianças dormem bem na viagem, né? Algumas, né? Glória a Deus por isso. E ela acordou perto de Naviraí com a bateria carregadíssima. E ela acordou e falou o seguinte: gente, vamos conversar? Ai, que medo. Lá em casa, eu queria só compartilhar com vocês. Às vezes eu chego em casa, meu carro nem parou, ela já está falando. Se o ar estiver ligado, o vidro está fechado, e ela está assim, ó, se comunicando comigo. Por isso, tudo que eu tenho para fazer, às vezes eu costumo parar na esquina da minha casa, mando o WhatsApp, mando a mensagem, porque na hora que eu parar, é isso, eu estou dentro de um outro universo, né? Tenho que dar atenção para minha família. E ela falou assim: gente, vamos conversar? E aí, tá, você quer conversar sobre o quê? Olha a expertise dela. Ela falou: vamos falar sobre a Bíblia? Ah, vamos. Mas eu queria uma história nova. Essas histórias que eu já sei, eu não quero uma nova. E Deus já tinha me colocado no coração para ir trabalhando sobre essa mensagem que a gente quer compartilhar hoje. E eu comecei a contar essa história do jovem rico para ela. E ela prestando muita atenção. E ela gosta de compartilhar, essa mais caçulinha, sabe? Ela é participativa. Dia desses nós fomos fazer um culto doméstico lá na nossa casa. A gente foi trabalhar texto de Salmo 127, bem apropriado para trabalhar em casa. Dá uma olhadinha se você tiver tempo com a sua família. A propósito, eu queria dizer uma coisa para vocês também. Às vezes a gente perde espaço. Ah, meu filho não entende de Bíblia. Legal, você tem falado da palavra do Senhor para ele? Às vezes também a gente fala: poxa, a gente vai tanto para a igreja, mas aqui em casa a gente não fala de Bíblia. Legal, você tem proporcionado esses momentos em casa? Tenta fazer isso. Salmo 127, faz um testezinho lá na sua casa, né? Senta em família, leia a palavra do Senhor, compartilha aquilo que vocês interpretaram. Um exercício muito gostoso. Tempo de orar junto com a família é especial. E aí, nesse dia, no culto doméstico, ela participou muito. Eu mal consegui compartilhar aquilo que eu tinha. E aí ela falou assim: pai, depois que nós falamos sobre essa mensagem do texto que nós acabamos de ler, ela fez a seguinte pergunta: pai, qual o nome desse homem? Eu falei: não sei, filha, a Bíblia não fala o nome desse homem. Ele, é isso, tinha um nome, eu não tenho dúvidas que ele tinha um nome, mas a Bíblia não relata o nome dessa pessoa. E aí, na tradução que nós acabamos de ler, ele é chamado de jovem rico. Aonde antecede um pouquinho o texto que você acabou de ler na sua Bíblia, está escrito em cima, jovem rico. Em outras traduções, ele é chamado de um certo líder judeu. Eu comecei daí a pensar a respeito de onde está, por que não foi mencionado o nome deste homem. Se ele era alguém posicionado, bem posicionado socialmente, bem posicionado financeiramente,
bem posicionado religiosamente. Parece que essas posições naquele tempo, no tempo de Jesus, me parece que eram mais difíceis de ser alcançadas. Ele era alguém, sim, que conhecia da religião, um certo líder judeu. Tinha muitas propriedades, a gente acabou de ler isso, não é? Socialmente parece-me também que ele era exponente. E aí, a gente vai percebendo que ele deveria ter um nome, ele não era um Zé Ninguém. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas por que teve pessoas na Bíblia que tinham nome, que os seus nomes foram mencionados? Me lembrei de Zaqueu, me lembrei de Nicodemos, me lembrei de Jairo, pessoas que se encontraram com Jesus, Maria, Marta, Lázaro, mas também me lembrei de pessoas que, assim como o jovem rico, foram mencionadas, registradas, mas o nome não foi mencionado. Aí me lembrei da mulher adúltera, me lembrei da mulher do fluxo de sangue, me lembrei também do cego de Jericó, do endemoniado gadareno, me lembrei do menino que na multiplicação deu os 5 pães e os 2 peixinhos, me lembrei dos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus, nenhum deles teve o nome mencionado. Aí você pode até perguntar, legal, você olhou e pensou tudo isso, mas e aí, qual que é a resposta? Por que não foram mencionados? Não sei, mistério, a palavra do Senhor não revela. Procurei saber por que não foram mencionados, porque pessoas que tiveram uma participação, um relato, uma história tão significativa, não foi dado o trabalho de mencionar o nome dessas pessoas e de outras sim. Mas o que ficou claro é que a nossa preocupação, ela não deve estar no fato de que eu devo ser conhecido ou um anônimo. A nossa preocupação deve estar no fato de que se nós somos uma pessoa a quem Deus usa, uma pessoa que se encontrou com Jesus ou não, isso tem muito mais importância do que o nosso nome. Talvez você se prostituiu, talvez você roubou, talvez você teve uma vida bem desregrada, como a minha, com bebida, com drogas, minha vida foi desse jeito. Talvez ainda você lidou com desonestidade, corrupção, mas eu queria dizer para você que nada disso importa depois que a gente se encontra com Jesus. Jesus é capaz de mudar a nossa história. Eu queria que você levasse essa frase aí para você, que não importa a sua história, não importa a família de onde você veio, não importa o que você fez, o importante é o seu encontro com Jesus. E aí, pensando ainda no segundo ponto de uma pessoa certinha, o encontro de Jesus com uma pessoa certinha, ficou revelado pelo texto, através desse texto, que eu queria trabalhar o segundo ponto com vocês, de uma pessoa que se achava. O encontro de Jesus com uma pessoa certinha que se achava. Essa figura lá representa bem isso, se achava, o bonzão. Jesus, ele cataloga mandamentos que este homem deveria observar, que ele deveria respeitar. Quais são? Ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. A propósito, não defraudarás ninguém é mencionado apenas pelo evangelista Marcos. Honra o teu pai e a tua mãe. Sabe por que a gente pode perceber que, segundo a visão desse homem, ele era alguém que se achava? Dá uma olhadinha no verso 20. O verso 20 diz assim, depois que Jesus fala para ele: você está fazendo tudo isso, segue esses mandamentos. Aí ele diz assim: Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tenho observado, Senhor, tudo isso. Então, desde que eu tenho memória, desde que eu pude escolher o certo e o errado, o que fazer, desde que eu tive faculdade do que fazer, posso ou não posso, vou escolher fazer isso ou aquilo, eu tenho memória desde a minha juventude,
de fazer exatamente como manda o figurino. Pelo menos ele achava isso. Eu conheço alguém assim, homem bom, íntegro, honesto, que ajuda quem ele consegue, que não fala não para ninguém, que não faz mal a nenhuma mosca. Talvez você conheça pessoas assim, pessoas extremamente bondosas, certinhas. Conheço pessoas assim. O jovem rico sabia que o que ele deveria fazer, e ele fazia quase tudo certinho. Pensa numa frase interessante nesse tempo de pandemia, eu acho que vai fazer sentido ao seu coração. A fase da máscara desmascarou muita gente. A fase da máscara, a fase da pandemia, do Covid, desmascarou muita gente. Muita gente teve que ficar dentro de casa, o convívio aumentou acentuadamente. E nesse convívio as pessoas foram sendo desmascaradas para quem de fato elas eram. Não sou eu quem estou dizendo isso, são as estatísticas, são os números, que aumentou os números de divórcios, aumentou também problemas de relacionamentos entre pai e filhos, todo mundo começou a ficar dentro da mesma casa, às vezes as pessoas eram quase que turistas, passavam em casa para fazer uma refeição, passavam em casa, eles passaram a ter que viver juntos. Um outro, tirando do âmbito familiar e indo para o âmbito de trabalho, a fase da máscara que desmascarou muita gente, também desmascarou pessoas limitadas no trabalho, com dificuldades. Até na igreja teve gente desmascarada, pessoas descomprometidas com tudo, até na casa do Senhor. A palavra do Senhor nos revela, por meio do apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem como viver uma vida certinha e achar que recebeu a salvação. Em 1 João capítulo 5, 11 e 12, eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus também disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente vai percebendo, olhando todos esses textos, sabe como a gente pode tomar posse da salvação? Sabe como nós podemos herdar a salvação, herdar a vida eterna? Que é a pergunta que o jovem rico fez. É por obras? É pelos nossos próprios esforços? Não é. É crendo em Jesus. É pela graça do nosso Senhor. E o próprio Jesus convidou este homem a andar com ele. Falou: vai, vende tudo e segue-me. Sabe o que disse Jesus? Vem servir comigo. Vem servir comigo. Me ajuda a cuidar dos pobres. E aí, Jesus disse isso, que embora ele soubesse que esse homem estava se achando numa posição muito certinha, tudo correto, Jesus, ele sabia que tinha áreas no coração dele que precisavam ser tratadas. E é nisso que eu gostaria de compartilhar com vocês no ponto 3. O encontro de Jesus com uma pessoa certinha, que viu Jesus descortinar o seu coração. Eu fico imaginando a doideira daquele homem, né? Durante todo o tempo ele escolheu viver uma vida reta diante dos seus próprios julgamentos, se esforçando para fazer tudo certinho. E aí o Messias pré-anunciado pelos profetas aparece. Ele falou: agora é o momento que eu vou poder ser reconhecido. Pensa um homem bom, pensa um homem que está fazendo tudo bem, sou eu. Agora sim, todo mundo vai ver o meu esforço, todo mundo vai ver o que eu tenho feito. Meu comportamento tem sido, na linguagem de hoje,
top. Mas depois ele mesmo acaba descobrindo sozinho que haviam coisas no seu coração que estavam ocupando um espaço que deveria ser ocupado por Deus. No verso 22 diz que ele saiu contrariado com a palavra que ele recebeu de Jesus, e ele retirou-se triste. Pensando no sentido de contrariedade, que me leva à ideia de aborrecimento, descontentamento, chateação, sabia que esses sentimentos são muito comuns quando a gente se encontra com Jesus? Aí eu lembrei de uma frase que gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: lendo a Bíblia, eu achei vários erros, mas todos eles em mim. Sabe por que ele ficou contrariado e triste? Porque não tem como a gente se encontrar com Jesus e não perceber as nossas próprias falhas, não perceber os nossos próprios erros, não perceber os nossos próprios pecados. Jesus, ele sempre nos constrange a arrependimento, a mudança de vida. E Jesus, ele não quer dividir o espaço dele com ninguém. Se algo está ocupando lugar no nosso coração, um espaço que é de Deus, a gente precisa deixar esse algo que está ocupando esse espaço. O jovem tinha um problema. O problema dele era materialismo, dinheiro, de forma que ele preferia deixar de andar com Jesus do que se desprender disso. O que eu queria falar para vocês é que não tem nada, nenhum tipo de problema da gente possuir, da gente ter. Quero que você vá embora, não com uma palavra que a gente precisa ser miserável, não tem nada para andar com Jesus, não é isso. O que não pode é a gente amar mais alguma coisa do que a Deus. Tem gente que está amando mais o pecado do que a Deus. Tem gente que está amando mais a mentira, mais a fofoca. Tem gente que está amando mais o adultério, mais a pornografia, mais a corrupção, mais a omissão de quando eu deixo de fazer aquilo que eu devia fazer, quando eu deixo de cuidar aquilo que eu devia cuidar, quando eu deixo de amar aquilo que eu devia amar. Tem gente que idolatra o cônjuge como um Deus, idolatra os filhos como um Deus, idolatra o trabalho como um Deus, idolatra o ministério como um Deus. Não que essas últimas coisas mencionadas não sejam importantes, elas são muito importantes. O problema é quando a gente inverte uma ordem. Eu vou dizer essa ordem para você. Qual que é a ordem do nosso coração? Deve ser assim: primeiro, Deus, preste bem atenção. Repete comigo: primeiro, Deus. Segundo, família. Família, repete, família. Terceiro, trabalho. Quarto, ministério, serviço ao Senhor. E quinto, as demais coisas. Repete comigo: as demais coisas. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, ministério. E quinto, as demais coisas. Quando a gente inverte, quando ele fez isso, ele deixou alguns mandamentos de serem mencionados. Ele justamente estava aguçando aquilo que precisava ser aguçado. Ele estava achando que estava tudo certinho, não estava? Mas quando ele foi elencando aquelas coisas, falou: olha, está tudo certo. E Jesus deixou algumas coisas de canto, de forma proposital. Não cobiçarás, Jesus não mencionou. E aí Jesus queria a companhia daquele homem, queria andar junto com ele. Jesus não queria que ele se tornasse pobre, miserável, vende tudo, não quero ficar com nada, só me segue. Jesus queria que o lugar mais alto do coração dele fosse ser ocupado por Deus. O jovem rico contrariou o grande mandamento, lá em Mateus 22, 37, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A própria palavra do Senhor nos garante que é impossível nós cumprirmos a lei. Por isso, Jesus veio para que por meio da sua graça que é um favor imerecido, a gente não merece, a gente seja salvo. Gostaria de convidar a equipe de louvor para subir. E algumas perguntas podem brotar no seu coração, quando a gente vai pensando nesse texto. Por que ele perdeu a maior oportunidade da vida dele? Como é que ele deixou escapar a maior oportunidade? O próprio Jesus falou: vem, segue, me anda comigo, quero você comigo. Por que ele foi covarde a esse ponto? Aqui eu quero fazer um parênteses sobre a covardia.
estão olhando para um covarde. Quantas vezes eu escutei um apelo de me entregar a minha vida, todos os meus problemas, andar com Jesus e fiquei me acovardando, não dei um passo de fé, de entregar minha vida para Deus, que não dava mais para viver daquele jeito que eu vivia. Aquilo me fazia exatamente assim, um covarde. Assim eu era. Talvez uma outra pergunta: por que Jesus não insistiu, deixou ele ir? Jesus não insistiu, ele foi embora triste, Jesus simplesmente deixou. Quero te dizer uma coisa: Jesus hoje, Ele te fita como esse homem. Jesus te fita com amor. Te chama ao abandono daquilo que você faz, e talvez está encontrando um espaço, um lugar no seu coração que é de Deus. Te chama ao arrependimento, te chama a um tempo de entregar o seu coração. E nessa hora eu quero convidar você a ficar em pé, a fim de que a gente tenha um tempo de fato de entrega diante do Senhor.